Maria Gabriela da Rocha Oliveira, 34 anos, formada em Ciências Políticas e Relações Internacionais, chefe do setor de energias renováveis da Shell. Gabriela, tudo bem? Tudo bom. Você é chefe do setor de energias renováveis aqui da Shell. Explica pra gente um pouco o que é isso e qual é a sua rotina. Esse é um setor novo dentro da Shell, né? Uma empresa tradicionalmente de óleo e gás, mas agora querendo ser uma empresa de energia, né? Com essa transição energética, com um compromisso bastante forte na redução de emissões, acho que com uma meta de uma redução de 50% da pegada de carbono até 2050. Eu sempre trabalhei no setor de energia renovável, comecei minha carreira como analista do setor e depois fui me especializando em energia solar. E tem mais ou menos um ano que eu tô na Shell, nesse cargo de liderança, tentando impulsionar, começar as atividades da empresa aqui no Brasil. Eu digo que a minha carreira meio que acompanhou o desenvolvimento também do setor de energia solar no Brasil. E o meu dia a dia é esse, é tentar fazer com que uma empresa enorme como a Shell, num setor bem tradicional do espaço de energia, tente entender e identificar oportunidades para ela entrar no segmento de energia solar como um business, né? Uma nova área de negócios para a empresa. De certa maneira está ajudando o mundo, na verdade, ficar menos poluído, porque isso é uma grande preocupação, né? Até com a história de aquecimento global e tal. Mas é um business também. É um business, exato. Você entrou num setor onde predominam os homens em cargos de liderança. Como é que você se vê nesse mundo assim tão masculino? Existe dificuldade, eu acho que, como eu falei, eu entrei na Shell faz um ano. Antes disso, estava numa empresa que era propriamente do setor solar, mas também uma empresa muito dominada com a mentalidade do setor elétrico, né? Que é predominantemente de homens. E via que não tinha ninguém para eu me inspirar, de mulheres que tinham, de repente, os mesmos problemas, os mesmos dilemas profissionais que eu tinha em cargos de liderança na empresa. Quando surgiu essa oportunidade da Shell, até fui meio, não, mas a Shell não tem nada a ver com o que eu faço, é óleo e gás, eu tô em renovável. E quando eu vi, né, a iniciativa da Shell de transição energética, eu fiquei bem animada, mas eu acho que o que mais me despertou interesse foi ver que, nossa, a CFO da Shell é uma mulher. Pesquisando mais, assim, tinham targets de mulheres em cargos de liderança, coisas que me motivou também a mudar. Eu tava bem confortável ali no meu mundo solar, de renovável, mas onde eu via que eu não teria chance de crescer. Dizem que é importante a gente sair da nossa zona de conforto também, né, Gabriela? A gente tem que realmente, a gente precisa desses desafios, né? Tanto pessoais como profissionais. Na sua opinião, por que poucas mulheres chegam no topo das empresas, chegam na liderança? Eu vou falar uma coisa que eu acho que pode parecer um pouco radical, principalmente vindo de uma mulher que não é mãe, mas Mas pretende? Pretendo, é um dos meus sonhos. Eu acho que eu não vou ser uma pessoa completa sem ser mãe. Quando uma mulher jovem e um homem jovem entram para uma empresa ou aplicam com a mesma qualificação para um cargo, tem a discriminação, essa mulher vai me custar mais do que esse homem, porque ela eventualmente vai ter filho, pode ter um, pode ter dois, vão ter esse período que ela vai estar afastada, e eu acho que isso não é considerado quando um homem jovem inicia a carreira. Vejo, acho que em países como na Islândia, onde a licença paternidade é bem institucionalizada e que os homens tiram não por 5 dias, 10 dias, mas sim por 3 meses, você tem uma maior igualdade. Igualdade até nisso também, né? Então quais as dicas? Pode ser, 2 dicas que você daria para as mulheres que querem chegar num cargo de liderança. Eu acho que acreditar em você, e eu acho que de uma certa forma ter uma convicção de que você sozinha tem um poder de atingir o que é que você pensa para sua vida, né? Seja profissional, seja no âmbito de família, mas ter uma confiança nos poderes que você mesmo tem, e eu acho que se dedicar em atingir essas metas. Ou seja, trabalhar duro
duro e acreditar. As pessoas às vezes dizem pra ela, mas ela não acredita, né, Gabriela? Então acho que a Gabriela fala muito dessa coisa do acreditar de verdade, né? Do fundo do coração, como a gente diz, já que a mulher é tão coração em muitos casos, de que a gente é capaz do que a gente quiser. E eu acho que ter também uma figura inspiradora, não necessariamente uma mulher, mas só uma figura que te inspire, que te mostre o caminho de onde você quer chegar. Eu acho que isso é bastante importante, entender quais foram os diferenciais que levaram essa pessoa a chegar onde chegou. Não digo especificamente na Shell, mas na sua carreira, você teve alguma saia justa em alguma reunião ou algum momento que foi difícil pra você com homens presentes ou até com outras mulheres? Eu digo isso por quê? Porque outro dia, numa reunião com homens e mulheres, eu tava passando um briefing falando de uma coisa e tal, e eu dei uma ideia. E aí, e passou por cima e continuou a reunião. E aí um homem deu aquela ideia, e aí a própria diretora de marketing falou assim: nossa, gostei dessa ideia, achei bacana e tal. E eu sou muito bem-humorada, tu já deve ter percebido um pouco, eu sou super tranquila. Eu falei: oi, acabei de falar isso agora e tal. Numa brincadeira, no bom humor, mas só pra pontuar que eu tinha acabado de dizer a mesma coisa. Ela falou: não tinha percebido e tal. Te trago isso porque às vezes eu acho que as mulheres até agem assim, elas têm um certo... valorizam às vezes um pouco mais um homem. Você também sente isso? Você passou por alguma situação que a gente possa levar para as mulheres? Eu acho que pensando em duas assim, que saias justas, eu acho que a primeira que foi bem surreal, na época eu já estava no setor de energia solar, eu vendia módulos, né, painéis solares para essas usinas grandes, e fui numa reunião com um EPCista, né, que um EPCista é a empresa que faz a construção dessas usinas enormes de painéis solares. Cheguei, era no Nordeste, tinha um engenheiro lá, não era nordestino, ele era francês, então assim, você acha que francês é uma pessoa, né, educada, né? No meio da reunião, eu falando, explicando qual era a diferença do módulo que eu vendia, uma coisa bem técnica. O cara me empurrou e falou: nossa, vocês mulheres falam muito. Eu e minha equipe, né? Eu era a líder ali da equipe. Ele não se dirigia a palavra pra mim, falava só com um dos integrantes ali da minha equipe e chegou a me empurrar, uma agressão física até. Eu também não reagi muito, fiquei lá na minha. Acabamos não fazendo nenhum tipo de parceria com essa empresa. Isso já tem uns 2, 3 anos, mas recentemente na Shell a gente estava olhando empresas desse tipo e alguém comentou essa empresa. Eu falei: não, essa empresa nem vai passar no compliance nossa aqui, porque eu já tive numa situação que não constrangedora. Foi constrangedora. A outra foi numa conferência na Argentina. Pra não gastar papel, muito panfleto, a empresa, a gente tinha um pendrive que era numa forma de uma chavinha. E eu cheguei pra um dos caras que estavam lá na conferência, explicando um pouco do painel solar. Falei: aqui tem toda a informação que você precisa. E dei a chavinha pra ele. Aí ele: espero que seja a chave do seu quarto. Aí eu olhei e fui embora. Não falei nada, só olhei pra ele. Eu falei: não, aí tem muito material pra você ler e sair. Mas assim, uma situação... Inclusive quem vai estar no quarto vai ser meu marido te esperando. Quem dera se eu tivesse um marido. Do que você não abre mão na sua vida pessoal? É uma coisa que eu não abro mão da vida profissional, que acaba impactando a vida pessoal, né? O que é diretamente uma necessidade da vida pessoal, que é a flexibilidade no trabalho. Eu acho que principalmente para mulheres isso é essencial, mas não só para mulheres. Eu acho que pro profissional de hoje em dia, de tempos modernos, eu acho que isso é privilégio alcançado, mas que para você ter uma vida balanceada, você tem que poder ter essa flexibilidade, né? De fazer um malabarismo entre as suas obrigações profissionais, mas também a sua obrigação com você mesmo. Você faz algum esporte, pratica alguma atividade? Depende da cidade onde eu tô. Quando eu tô em São Paulo, o tempo é pouco, mas quando eu tô no Rio, aí eu gosto de correr, eu gosto de ao ar livre, me sentir um pouco mais ativa, mas é uma coisa que eu preciso ter um pouco mais de disciplina, essa questão de me cuidar fisicamente em termos de praticar um esporte. Meditação, yoga, alguma coisa assim? Meditação à noite, porque eu tenho um pouco de problema com insônia, então isso ajuda um pouco. Mas pra mim, assim, a minha meditação, a minha hora pra mim é ler. Eu adoro ler. O tempo que eu acho, eu sempre ando com um livro na bolsa ou um Kindle na bolsa, porque livro às vezes pesa um pouco demais. Qual o seu livro de cabeceira? Chama Atlas Shrugged. Minha inspiração, na verdade, não é uma pessoa, é um personagem desse livro. Qual que é a sua rotina de manhã, Gabriela? Eu tenho um pouco de dificuldade pra acordar, né? Eu
produzo muito mais à noite do que de manhã, então até porque essa questão da flexibilidade pra mim é muito importante. Eu posso, às vezes, sei lá, começar o meu dia de trabalho 10 da manhã, mas eu vou até 1 da manhã, 2 da manhã, sem problema. Você que cuida do seu dinheiro? Você que faz os investimentos ou tem alguém que faz isso por você? Eu faço tudo sozinho. Você acha importante a mulher cuidar do próprio dinheiro? Acho que inclusive, assim, não sou casada, mas inclusive acho que quando casar, uma das convicções que eu tenho é que tudo tem que ser separado. A mulher tem que ter a sua independência financeira. O que você diria pra Gabriela mais nova, lá no início de carreira? O que eu diria pra Gabriela no início de carreira é nunca aceitar um trabalho onde você não é remunerado. Eu aceitei muitos estágios, eu estudei fora nos Estados Unidos e lá eles têm muita essa cultura de estágios sem remuneração. E eu acho que o que eu diria, se eu tivesse que voltar atrás, é nunca ter aceitado esse tipo de experiência. Se você pudesse colocar um outdoor em algum lugar, o que estaria escrito nesse outdoor? Acho que eu ia falar para as pessoas cuidarem mais do planeta. Super obrigada, Gabriela. Adorei. Obrigadíssima. Obrigada. Muito obrigada.